Salmos, né? Salmos 1. Eu vou abrir aqui no meu celular que é maior a letra, né? Bem-aventurado, Salmos 1, tá? Eu não sei se você tem como acompanhar em casa aí na Bíblia, né? Ali fala assim: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subestimaram ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o ímpio perecerá. Amém? Então, aqui a gente já vai começando aqui a meditar, né, na palavra. E qual é que é o entendimento que tu tem sobre essa palavra, esse capítulo 1, Sérgio? Eu vejo assim, no começo. Só antes da gente iniciar, deixa eu fazer aqui um breve resumo, tá? Esses salmos foram escritos pelo rei Davi, correto? Para quem talvez está escutando do outro lado, não tenha muita familiaridade com a palavra de Deus, então a gente vai explicar. Davi foi, eu acho que foi o terceiro rei de Israel, do povo de Israel, né? Sim. Primeiro foi, o segundo foi Saul, e o primeiro foi Deus, o próprio Deus, né? Exatamente. Então, naquele tempo, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, ele andava direto sobre o governo de Deus. Só que um dia isso que é engraçado, né, um dia eles demonstraram o contentamento deles. Eles tinham um rei perfeito que é Deus. E mesmo assim eles estavam descontentes, para ver como o ser humano é ingrato, né? Sim. E pediram um rei. E aí Deus levantou o rei Saul, que depois deixou a maldade entrar no coração dele, se corrompeu, a gente sabe da história. E aí Deus levantou um homem que ele diz na palavra dele, e é o único homem que ele diz isso, que era segundo o coração de Deus. Então tudo que é falado nesses primeiros salmos aqui que a gente vai abordar, que tu acabou de ler, foi escrito por esse homem. Era um homem justo, um homem santo, porém todavia, e entretanto, foi um homem que cometeu pecados terríveis, né, Ossadinho? E sofreu muito. Era um homem de batalha, era um homem valente. Quem não conhece a história, né, de Davi e Golias, Davi foi quem derrotou o gigante que afrontava o povo de Israel. Então, esse foi o homem que escreveu esses salmos que a gente está meditando hoje. Amém? Falando em introdução, quando comentou comigo que nós ia estudar os salmos, eu me aprofundei um pouquinho mais, tá? Eu fui lá no estudo ali, aí fala sobre quem realmente, os autores desses salmos, que na verdade são 150 salmos, tá? Mas na verdade, cada momento alguém trouxe esse salmo um pouquinho de cada um. E o salmo já está dizendo, né? É tipo um louvor, um cântico, né? Tanto de sofrimento, né? Ou como de alegria. Então nós vamos decorrer aí de alguns salmos que nós vamos ler. Você vai ver ele trazendo um entendimento sobre agradecimento, comparando o ímpio, né? Como teve esse primeiro do ímpio do justo, mas ao mesmo tempo trazendo o conforto daqueles que estão perdidos, né? Aqueles que têm chance, que têm uma oportunidade. Então é um livro muito, eu estava comentando aqui, ele liga as duas gerações, né? Eu digo assim, o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então ele interliga os dois, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então é algo muito, muito assim, interessante. Para você que está aí, quiser compartilhar, tiver dúvida, que na verdade ele tira todas as dúvidas, porque no próprio livro você vai encontrar, né, o socorro, né,
que está lá em Salmo 91, né? O livramento, o cuidado de Deus daqueles que estão perto de Deus, que tem a salvação, do homem justo, como ele fala aqui, e tem também daqueles que realmente se levantam contra os homens justos, né? Ou andam em pecado, ou andam em falhas. Então é muito interessante. Então começamos assim já, né, bem aprofundado para você entender. Acho que deu pro pessoal pegar uma base, né? De quem foi o rei Davi, que escreveu esses salmos e em que situação ele escreveu cada salmo, amém? Então vamos começar ali pelo capítulo 1 que tu acabou de ler. Bem-aventurado o varão, na minha tradução tá assim, tá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, vamos começar por esses versículos aqui, tá? O versículo 1, o que ele está falando? Ele está dando um conselho, ele já começa o livro de Salmos falando isso. Para mim, eu vejo que Davi, ele via muita iniquidade naquela geração, e a gente pode fazer um paralelo com a geração atual, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas comentando assim, ó, Sadi, mas esse mundo está perdido, como se só agora esse mundo tivesse perdido, né? Não, esse mundo sempre teve perdido, né? Verdade. E a luz desse mundo, a salvação desse mundo é Jesus, né? É o Filho de Deus que deu a própria vida por nós. Sabe o que eu vejo assim, Ana? Sobre não andar no caminho do escarnecedor, é tu andar no entendimento errado, né? Exato. Andar num caminho que tu não percebe, mas tu tá no meio deles. Né? E quando tem aí tem outro parecer, outro entendimento. Quando tu tem o conhecimento, daí tu decide, né? Tu andar ou não andar. Enquanto não tem, até é tranquilo, né? Mas quando tu tem o conhecimento, né? E escolhe andar, né, no caminho errado, é diferente, né? Sim, eu vou mais além, e até fazendo um paralelo com isso que tu tá falando, Sadinho. Eu acho que nesse mundo a gente tem dois caminhos, tá? Ou a gente influencia as pessoas, Sim. ou a gente é influenciado, tá? Então, e aí a gente pode pensar de que forma eu influencio e de que forma a gente é influenciado. A gente é influenciado pro bem, é influenciado pro mal, e aqui é isso que ele está falando, tá? Talvez não, eu tenho certeza que é isso que ele está dizendo, é pra gente não se envolver, por exemplo, não se envolve com coisa errada se tu não tem a capacidade de mostrar a luz que é Jesus. Porque muitas vezes a gente pensa, não, mas eu vou andar lá com aquele pessoal para... Isso é um perigo, tá? Principalmente no meio da igreja, no meio do povo evangélico, tá? Eu vou andar com aquele pessoal para ganhar aquele pessoal. Cara, se tu não tem entendimento, se Deus não te deu entendimento, não te capacitou, não te chamou para fazer isso, não vai. Não vai, porque é mais fácil eles te influenciar do que a gente influenciar eles. Então é uma tarefa muito difícil, a gente tem que ter muito entendimento nessa parte também. Falando sobre Davi, ele tinha um profeta, o profeta Samuel, não, e assim, ó, o Davi, ele tinha o Asaf, né, que era Asaf, se não me engano, que andava sempre junto com ele. Não era Asaf, era outro profeta, eu vou me lembrar o nome. E estava sempre aconselhando Davi. Né? Só que Davi, ele começou a ganhar as batalhas, ter as vitórias. Outro cuidado com a pessoa que serve a Cristo, tá? Porque às vezes vem muita bênção, muita vitória, e às vezes ela perde aquela real... Perde o rumo, né? O rumo. Porque começa a ser muito... Porque eu digo assim, a gente é muito mimado por Deus, acredito eu. A gente recebe muito porque há um dispor no começo da nossa caminhada, né? E se ver a Cristo, e andar com Cristo, andar perto dos nossos irmãos, ir aos cultos, e participar. Só que no momento que a gente começa a receber tudo, porque isso aí Deus abençoa a gente é abençoado por isso. Daqui a pouco tu começa a entender que tu não precisa mais de Deus, né? Tu entra na tua razão, né? Ou aquela motivação tua própria, né? Que a gente falou. Eu vou ganhar tal pessoa, eu vou lá fazer do meu jeito, né?
Então daqui a pouco tu tá barganhando, tá fazendo algo, né, que sem querer aquele pessoal que tu foi lá tá te levando e tá te afastando daquilo que realmente que Deus quer na tua vida. Né? Amém. E aí no versículo 2 ali, ele fala: antes na lei do Senhor está o seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. Então aqui eu vejo que Davi está falando da experiência própria dele, tá? E Davi tinha a responsabilidade de apacentar o povo de Israel que vivia em muitas guerras naquele tempo. E era um povo que reclamava demais, um povo murmurador, um povo rebelde, tá? Um povo que tinha muitos pecados. Mas o que capacitou Davi a essa missão? E até fazendo um parênteses com o que tu falou, Sadi, tá? O que deu estrutura para que Davi conseguisse cumprir a missão dele, tá? Ele tinha todo esse fardo de uma geração pecaminosa, tá? E ele tinha que conduzir aquela geração pecaminosa ao caminho correto, que é o que a gente tá falando aqui. E o que deu estrutura para ele foram as pessoas que influenciaram ele, correto? Ele teve o profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas, o filho de Ana, correto? E depois que Samuel morreu, Deus não deixou ele desamparado. Tanto que eu acho que em algum momento, eu acho que ele sentiu muito quando Samuel morreu. Porque Samuel é quem dava... Samuel foi quem ungiu ele, né? Quem ungiu a cabeça dele. Então, quando Samuel morreu, eu acho que ele sentiu muito. Ele perdeu a direção, porque era para quem ele recorria quando ele estava perdido, quando ele se sentia cansado, quando ele tinha alguma dúvida ou precisava de algum direcionamento. Mas mesmo assim, Deus não abandonou ele. Eu acho que no final, acho que foi o profeta Natan, né? Isso mesmo. Que denunciou o pecado dele depois, né? Foi Natan, exatamente. Foi Natan, né? Então, Foi Natan. Deus sempre colocou na vida de Davi alguém que ajudasse ele. E assim, ó, Renan, uma colocação que aqui o 2 fala, pois, ó, antes que nosso prazer seja na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Eu concordo, cara, é uma coisa que é bem real. No momento que tu segue o que Deus manda, dificilmente tu vai te perder. Dificilmente tu vai cair, dificilmente tu vai fazer uma bobagem. E se tu tentar fazer, vem algo, tu lembra, o Espírito Santo te lembra disso. Então eu digo assim, se tu não estuda, né, se tu não medita, como é que tu vai enxergar alguma coisa que vai te livrar do fracasso, Então hoje eu vejo assim, nós precisamos estar ligado ao prazer. Nosso prazer tem que ser estar na presença de Deus. Nosso prazer tem que ser, outrora, né, era outras coisas, hoje é meditar, procurar andar. Porque não tem como tu não ser vitorioso se tu não está dentro do que Deus quer. Se tu não é vitorioso, porque tu está saindo alguma coisa, está saindo fora. Eu sempre analiso assim, quando começa umas coisas de errado, eu paro, começo a analisar, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando, onde é que eu preciso voltar, onde é que eu me perdi. Então esse cuidado no andado de nosso dia a dia, essa revisão, eu digo assim, a palavra certa, assim, o cuidado, né? Tá sempre se vigiando, né? O temor, né, e o amor pela palavra de Deus, né, pelas coisas do alto. E eu vejo assim, nossa, Davi era um rei e principalmente um homem que ele tinha temor e tinha zelo pela palavra de Deus, pela lei, entendeu? Então a gente pode ver isso no decorrer dos Salmos, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele recita, né, a lei do povo judeu. Ele diz, não, mas como é que eu vou matar um ungido? Foi ungido por Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, é claro que ele cometeu pecados terríveis, quem não comete, né, o Sadi? Mas ele tinha esse cuidado, e a palavra de Deus estava guardada e estava escrita no coração dele. Tanto que depois, quando ele passa a coroa e o bastão para o rei Salomão, ele fala isso, né? Que a palavra de Deus não se aparte, né, de ti, mas que tu tenha sempre junto de ti e se aconselhe com homens de Deus e sempre observe a palavra de Deus.
né? Que foi o que ele mesmo pôde experimentar. Outra coisa, né, que eu vejo aqui, fala ali, né, é como árvore frutífera, né, que só as coisas não caem, né, não caem de qualquer forma, né, não cai na hora errada, né, e tudo quanto fizer prosperará, entende? Eu digo assim, a gente olha muito o lado financeiro, né, a vida, mas às vezes fala sobre espiritual também isso aí, né, eu digo assim, o que é prosperar hoje? Ter uma vida de equilíbrio, né, entendeu? Tomando as atitudes certas, sendo justo, né, cuidadoso. Então a tua vida ela anda parece na linha, ela anda de acordo com a vontade de Deus. E não tem como tu fazer algo e amanhã tu te arrepender porque tu fez algo certo. Agora, se tu ficou pensando, né, que tem algo de errado, porque tu não fez certo. Então essa confiança e esse cuidado hoje, a gente que anda, processo na fé, a gente que fala em Deus, que tem uma vida no cotidiano aí, anda com as pessoas ao nosso lado, então a gente tem que zelar muito por esse cuidado também, porque nós estamos lidando com outro tipo de pessoas que vão vir e vão olhar para nós também. O que aconteceu com o Davi? Davi, ele teve um preço muito alto, né, pelo seu erro lá na frente, né? Então, mas o próprio Davi, ele se arrependeu, mas a consequência teve ainda, né? E às vezes é um cuidado que a gente tem que ter, às vezes. Porque às vezes a consequência vai existir, não, aí não está isento, né? Sim, e só pra gente recapitular ali no versículo 3, então, o que ele diz? Ele diz assim, ó: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, em tudo quanto ele faz, prosperará. Se você que não conhece a história do rei Davi, busque conhecer, busque algum material, busque meditar em quem foi, o que passou esse homem, tá? Eu acho lindo isso aqui, o Sadi, que ele fala, ó, que aqui ele está dizendo que Deus não desamparou ele, entendeu? Que ele não foi decepcionado por Deus. E se a gente parar para meditar na história de Davi, na palavra, nos contos, nos feitos de Davi, a gente vê que foi um homem que sofreu coisas terríveis, entendeu? Depois que ele cometeu o pecado dele, aconteceu coisas horríveis dentro da família dele. Coisas que talvez, olha, é difícil de falar o ser humano que suportaria todo o sofrimento, toda a perseguição, toda a luta que se levantou contra ele. Foi uma coisa realmente assim, ó, absurda. Foi um absurdo que esse homem sofreu, tá? Mas mesmo sofrendo tudo isso, ele não abandonou a Deus. Ele não julgou que não Deus, perdeu os princípios, não perdeu os princípios, não perdeu a esperança dele. Né? Entendeu? E aqui ele está declarando, tá? Que Deus não desamparou, que Deus não abandonou, que Deus honrou ele, mesmo depois de toda a luta. Se tu for ver toda a história de Davi, Davi foi um homem vitorioso. Davi triunfou sobre todas as batalhas, e teve muitas batalhas, muitas lutas, mas triunfou sobre todas, amém? Ali, podemos passar por 4 já? Podemos, vamos avançando. Aí é uma coisa muito forte aqui, né? Fala, né? Não são assim... Agora é o outro lado, né? Ele apresenta o outro lado. Agora é uma coisa que a gente não viveu isso também, né? Então, cuidado que a gente tem hoje tempo para falar isso aí. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, vou adiante para nós entender a conclusão do primeiro. Pelo que os ímpios são, não subestimaram. Subsistirão no juízo? Isso. Né? E nem os pecadores na congregação dos justos. Então, isso é muito forte, né? Então a gente vê assim, outrora, a gente vivia assim, né? Como ímpio, né? E a gente via que a gente só espalhava, né? A gente não tinha condições de unir, né? Trazer o amor para nossa casa, né? Porque a gente só conhecia aquele coisa horrível, né? Parece que a gente estava sempre patinando no mesmo lugar, a gente não avançava, né? Exatamente. Então hoje eu vejo assim, o que acontece hoje? A gente olha aí para fora, né? Aí, como a gente queria ajudar as pessoas, né? Levar a Cristo. Só que às vezes é uma decisão própria, né? A gente não pode forçar as pessoas a aceitar, olhar da forma que a gente enxerga as coisas. Então eu digo assim, aí tu fala para as pessoas, dá exemplos, né? E aí mostra o exemplo da vida da gente, né? São sinais que a gente está dando para as pessoas. E às vezes, nem todas as pessoas vão dar esse crédito, né? Ou vão se entregar totalmente, né? E vive sofrendo, porque isso aqui não é
não é de Deus. Deus não quer isso aqui para o ser humano. Mas a causa, por eles viverem do jeito das causas, do modo errado, eles vão sofrer isso aqui, né? Eles não vão estar no meio do povo justo. Eles não vão estar na casa do Senhor. Porque não é que Deus não quer, porque eles não decidiram uma mudança. Eles não correram para Cristo. Eles não quiseram praticar o que Deus manda. Então, mais uma vez, eu cito Davi. Ele tinha ele podia ter evitado esse erro na casa dele. Mas por causa dos seus olhos, por causa da sua aquela posição. E outra coisa que eu coloco, as pessoas têm uma posição aí fora que elas não abrem mão muitas vezes, né? Ah, eu sou fulano de tal, eu não posso, porque vou zelar por tal coisa. Geralmente é normal, mas quando faz a coisa errada, muda, porque na verdade tu paga um preço. Por quê? Porque tu toma uma decisão por tu pensando só em ti muitas vezes. Só que a tua casa, as pessoas que estão na volta sofrem a mesma consequência. E se tu não quer, muitas vezes, às vezes as pessoas não pagam, mas tu paga muitas vezes. E tu sofre sozinho muitas vezes. Por isso que está dando o que eu vi assim, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas, né, não tendo sentido, não querendo viver mais, porque vive um momento sozinho. Não confio mais em ninguém para abrir o coração, ou até mesmo nem pedir ajuda. Até fazendo um paralelo com isso que tu está fazendo, e é verdade isso aí, ô Sadi. Qual é que é o sentimento quando a gente não tem Cristo? A gente não vence. A gente não vence as lutas, a gente não vence as adversidades. E é isso que esse versículo fala, ó, tá? Ele falou da experiência dele como justo, como homem de Deus. Olha, eu passei por coisas terríveis, por lutas terríveis que vocês nem imaginam. Resumindo, foi isso que ele falou no capítulo 1 aqui, tá? Porém, Deus não me abandonou, tá? Deus não me desamparou. Deus me honrou e eu venci cada batalha que eu tive. Mas aí ele fala, ali a partir do versículo 4, que a gente leu agora há pouco, não são assim os ímpios, tá? Mas são como a palha, que o vento espalha. Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então é isso que ele está falando, tá? Olha, o justo eles vencem. Todas as adversidades, vence a luta, vence o desemprego, vence a tristeza, vence a depressão, vence qualquer coisa que se levante na vida dele. Mas os ímpios eu não posso. E quem não conhece a palavra de Deus, quem não busca a Deus, eu não posso já dizer o mesmo, tá? Eu não sei se essa pessoa vai vencer. Como é que a gente vai vencer quando a gente luta só com a nossa força? Tem coisas que a gente não tem força para vencer. Não tem coisas para suportar, para passar, para avançar. E é por isso que a gente parece que fica patinando e não sai do lugar. O que eu vejo assim, nesse capítulo aí, a pessoa no Velho Testamento, antes de Jesus, tá? Ela não tinha perspectiva nenhuma. Ou era a morte, né? Ou a morte, né? Era dente por dente e olho por olho, como a Bíblia fala, né? No Velho Testamento. Aí já está preparando, esse primeiro capítulo já está preparando sobre a salvação. Então ele já começa a mostrar. E aí entra o que tu falou antes, né? Que ele faz uma relação com o Antigo e o Novo Testamento. Exatamente. Né? Ele já começa a preparar o povo que está vindo, o Salvador, que na verdade a redenção de Davi. Ele está dizendo, né? Olha, eu vejo, eu sei das limitações de vocês, eu sei que vocês estão sofrendo, mas vem um aí que pode dar vitória para vocês. E outra, através de Davi, Deus já está mostrando que ele é capaz de perdoar. Ele era capaz de restituir a casa de Davi. Capaz de vencer e suportar, né? Suportar. E ele suportou e passou. Só que o detalhe de tudo isso, que Davi, isso era na vida de Davi. Então era só para Davi essa visão, era para a casa de Davi e para a casa de Israel. Mas o que aconteceu? Aí quando Jesus veio, ele veio para nos tirar desse anonimato, dessa coisa que não tinha mais solução. Então, quer dizer, do fracasso, né? Do fracasso. Da derrota. Então existe uma esperança hoje, tu entende? Hoje, por isso nós estamos aqui, né, Renan? Exato. Porque nós fomos alcançados com essa... Pela graça de Deus. Pela essa graça, por isso, porque na verdade a gente não merecia, a gente nem imaginaria que estaria aqui hoje, porque na vida que nós levava antes, cara, era muito diferente, né?
Não sei se eu estaria vivo, porque o diagnóstico com 3, 4 anos de idade era a morte para mim, né? O meu testemunho era a morte. Através de Jesus eu fui curado, fui libertado. Hoje eu estou aqui com quase 50 anos, né? Meditando e falando a palavra dele. Falando. Então, é o propósito de Deus hoje na vida de cada um. Então, não tem como há tempo para tudo, né? Nada está perdido ainda, né? Você que está na escuta aí, nada está perdido. A gente fala aqui sobre o ímpio, né? Mas o ímpio é aquele que não quer, mas você que quer é diferente, né? É bem diferente. Tem ímpio que não quer, tem pessoas que não querem. É diferente da pessoa que quer. Então, isso é a mensagem de Jesus. É para aqueles que querem, aqueles que estão buscando, né? Temos debilidade, temos falha, temos muito que lutar, muito que batalhar ainda. Amém. Mas são para aqueles que querem. E é isso, é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. É para aquele que quer. Aquele que não quer, beleza, continua levando sua vida lá. A gente respeita, né? Com certeza, a gente tem que respeitar. Eu tive essa semana um cliente aí, né? São opostos da vida da gente, né? Mas fazer o quê? Eu respeito, trabalhei, fiz tudo. Respeito a opinião, tudo, né? Falei de Jesus para ela. É a escolha de cada um, né? Mas é uma escolha, então eu não vou dizer, tá errado. Gente, é individual. É uma aceitação individual. Né? A gente não está aqui para impor, mas a gente está só levando à luz da palavra o que é verdade, o que é mentira, o que é castigo, né? o que é justo, o que é ímpio. Né? Para mim, o ímpio é aquele que rejeita Jesus, que não aceita Jesus. Prefere viver no mundo. Né? Não, e daí, sabe o que eu vejo? Quando a gente olha para isso que tu falou, sabe? Muitas vezes o ímpio olha e diz assim, não, mas olha só aquele crente lá, olha o que passa, olha o que sofre, entendeu? A minha vida é melhor que aquele crente lá. E tu tá me dizendo que eu tenho que ir para a igreja? Tu tá me dizendo que eu tenho que servir o teu Deus? Sabe? Muitas vezes é isso que eles pensam, só que eles vê só a parte material muitas vezes, né? Eles não sabem que, cara, assim como qualquer ser humano, a gente não está livre do sofrimento, é isso que a gente estava falando aqui, abordando aqui. Davi foi um homem que sofreu muito, né? Mas o que Deus nos promete é a vitória, e a vitória até mesmo sobre a morte, né? Até agora eu me lembrei, essa semana, 2 colegas meus estavam falando, o que será que vai... Às vezes eu me pego pensando assim, eles falando, né? O que será que acontece depois que a gente morre? A gente morre assim, né? O que será que vai ser de mim depois da morte, sabe? E eu achei engraçado aquilo, mas fiquei na minha, né? Não falei nada até justamente por esse contexto aí, Sim, isso que tu falou, né? Muitas vezes a gente tem que se calar, não pode, né? Querer enfiar a goela abaixo. Até tem a resposta, exato, até tem, mas tipo, a gente não pode enfiar a goela abaixo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente viveu para aquelas pessoas, né? Sim. Então, tipo assim, por mais que tu ganhe o mundo, um dia tu vai morrer. Exato. E tu sabe o que vai acontecer, tu sabe para onde tu vai. Exatamente. Né? Então, é isso que é a promessa que Deus nos faz. Ele nos promete que a gente vai vencer cada luta, cada adversidade que a gente tiver nessa vida, e vai triunfar até mesmo sobre a morte, porque Jesus, o nosso Senhor, triunfou. Sim. Né? Então... nós relatando aqui sobre os Salmos, ele relata muito isso aí. Eu vejo muitas pessoas aí, né, no meio evangélico aí, chega na casa de muitos evangélicos, muitos crentes, diz que e acredito que são, tá a Bíblia aberta no Salmo 91, né, entendeu? Então são coisas assim que o próprio Salmo, ele traz esse alento, né, para a vida da gente, né. Mas na verdade é uma prática, né? Então as pessoas têm que entender que é uma prática diária. Né? Então, o que eu disse para ti, quando eu cheguei na igreja alguns meses atrás aí, eu vim de outra congregação. Uma benção, gente. Eu achei que estava no céu. Quando eu vim para a igreja, uma sinceridade no meu coração, eu vi que eu tinha muita coisa para mudar, mas muita coisa para mudar externo, entende? Atitudes, né? Eu digo assim interno, mas eu digo assim, referente a convívio, né, relacionamento, né. Eu disse, mas eu achei que tava, né, já estava quase pronto, né. Aí eu vi que tem outro lado, tu entende?
É conforme eu tava vendo, entendeu? Achou que já tinha cruzado a linha de chegada, já tava quase lá no saída aí. Tô sendo abençoado, né? Daí tá tudo certinho, né? E aí Deus nos mostra que Deus nos leva lá pro ponto de partida. Falta bastante aí. Falta muita coisa ainda. Tu tá só no começo, eu só te aperfeiçoei um lado, tem outro lado agora, né? Isso aí. Então é muito interessante isso. Então pra você ver, nem todos nós estamos prontos ainda, né? É conforme, e outra coisa, eu acredito assim, né? Deus é um livre-arbítrio. É um amor tão imenso que ele te dá o tempo que tu quiser. Até tu enxergar que precisa mudar. Porque na verdade não é que tu tempo que Deus dá, é o tempo que Deus dá para te pensar. Daqui a pouco ainda não quer pensar, não quer mudar, então vamos começar a largar lá umas coisinhas para ele mudar, para ele começar a entender umas lutas, umas dificuldades, vai moldando, né? Uns conflitos, né? Às vezes os conflitos internos, muitas vezes. Verdade. Então às vezes Deus dá um limite, tá? É que nem eu digo assim, é que nem um elástico, né? Tu dá, ele vai espichando. Vai dando corda, né? Vai espichando, porque rebenta o elástico. Então é assim. Então daqui a pouco a gente tem que ter um entendimento que nós estamos no caminho certo, mas precisamos todo dia de uma mudança. E tem pessoas que vão chegar a nós... Mas só falando disso que tu falou agora há pouco, Deus vai dando corda, mas isso é pros justos, né? Eu vejo que é para quem quer e quem busca Deus, né? Exatamente. Quando tu for muito longe nessa corda que Deus vai te dando, uma hora ele vai te dar um puxão. Né? Não dizendo, vai ter que... Uma hora ele vai te dizer, não, aqui deu, aqui chega pra ti, né? Agora, os ímpios já não são assim. Cara, tu quer... Porque Deus não tem compromisso com o ímpio, né? Deus não tem compromisso com quem não quer nada com ele. Tu quer viver numa vida de pecado? Quer viver numa vida depravada? Ok, tudo bem, a escolha é tua, né? Quer viver na imundícia e no pecado? Tudo bem, Deus deixa. Agora, a partir do momento que tu escolhe andar com Deus, Ele vai guiar os teus caminhos e iluminar a tua vida, amém? Vamos fazer um intervalinho? Tomar uma água, respirar um pouco. Já a gente volta, amém? Tá chegando aí. Esse vídeo pra falar, sempre tem jeito. Bora. Eu vi no versículo da minha ordem. Isso aí não falou o que era. Vai ser, né? Bom dia, seu José. Bom dia, Eu falei que você é chimarrão, né? Igualzinho. Chamaram. Trouxe tua Bíblia? Tá, calma aí. Você fazer tudo isso aqui, cara? A gente tá no intervalo, não tem problema. Eu esqueci de te passar. Se a gente passou a palavra, a gente tá meditando no livro de Salmos hoje. Eu vi, eu tava vindo no caminho escutando ali. Eu vou pegar direitinho os salmos aí. Vai
estão ao vivo também na internet, não? Vamos, Tá vendo? vamos.